Olá, bom dia meus amados alunos do nono A, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sabemos que a saudade de estarmos dentro da sala de aula é muito grande, a vontade também é muito grande, então neste momento crítico de pandemia, eu sei que esse distanciamento é necessário e é fundamental. Então vamos fazer a nossa revisão hoje, nosso vídeo de revisão, e espero que vocês prestem bastante atenção. Eu fiz um resumo bem compacto, bem mastigado para vocês, ok? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre as variedades linguísticas. As histórias do personagem Calvin foram escritas originalmente na língua inglesa. A seguir, apresentam-se duas traduções da mesma tirinha, a primeira publicada no Brasil e a segunda em Portugal. Leia ambas prestando atenção às falas. Então vamos ver essas duas tirinhas. Uma foi publicada no Brasil e a outra em Portugal. Estou cansado dessa bobagem de amnésia. Como você não para com isso, vai pra cama. Me avise quando quiser falar sério. Calvin deu uma piscada. Ai, senhor, tem um tigre neste quarto. Essa é a tirinha publicada no Brasil. Deu para entender legal, tranquilo. Agora vamos ver a tirinha que foi publicada em Portugal. Estou farto dessa palermice da amnésia. Uma vez que não paras com isso, vais para a cama. Chama-me quando quiseres falar a sério. Piscadinha do Calvin. Ai, senhor, está um tigre neste quarto. Pessoal, olha só. É nítida a diferença. Existem diferenças. Então deu para perceber que a língua portuguesa falada no Brasil apresenta alguma diferença em relação à língua falada em Portugal. É a mesma língua, porém com diferenças. Como você percebeu, a língua portuguesa usada no Brasil difere daquela empregada em Portugal. Embora seja possível compreender o que está sendo dito na tirinha traduzida para os portugueses, notamos particularidades quanto ao vocabulário e às construções sintáticas. Caso estivéssemos ouvindo os personagens, também notaríamos diferenças na forma como as palavras são pronunciadas. Tais particularidades estão relacionadas ao percurso da língua portuguesa nos dois países. Apesar de os colonizadores portugueses terem trazido sua língua para o Brasil, o português falado aqui e aquele falado em Portugal foram influenciados por fatores diferentes. Como ocorre com todas as línguas, a língua portuguesa varia. Ela não é a mesma em Portugal, no Brasil e nos demais países em que é falado. Então, pessoal, ao acompanharmos as duas línguas, percebemos que uma série de palavras utilizadas no português do Brasil não são as mesmas encontradas no português de Portugal. Há também a diferença na pronúncia, tá? É o que evidencia quando comparamos bastante essas duas línguas. As duas línguas não, a mesma língua, porém há diferenças. Então, a variação linguística é um fenômeno natural que ocorre pela diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança dos seus elementos. Ou seja, ela existe porque as línguas possuem a característica de serem dinâmicas e sensíveis a fatores como a região, a idade, a classe social do falante, o grau de informalidade do contexto da comunicação. Então, tudo isso influencia na construção da linguagem. Então, quando falamos em variação linguística, analisamos os diferentes modos em que é possível expressar-se uma língua, levando-se em conta a escolha de palavras, a construção do enunciado e até o tom de fala. A língua é a nossa expressão básica e por isso ela muda de acordo com a cultura, a região, a época, o contexto. Então, todos esses fatores ela é essencial e ela interfere na nossa linguagem. Olha que legal a variação linguística. Então, por que acontece a variação linguística? Porque a língua sofre variações. As particularidades percebidas no português falado em cada país da comunidade lusófona exemplificam os fenômenos da variação linguística. As línguas variam em função de inúmeros fatores. O fator geográfico é um deles, e não distingue apenas os falares de países diferentes. No Brasil, por exemplo, percebemos diferença na maneira como falam gaúchos, baianos, cariocas, paulistas, mineiros, paraenses.
O fator social também é responsável por distinguir variedades linguísticas. A língua varia conforme a idade do falante, o gênero, o nível de escolaridade, a profissão, os interesses. Pessoal, veja quantos fatores empregamos para adequar a nossa fala à situação e ao grupo em que nos encontramos. Então, todos esses fatores vai construindo a nossa linguagem, a linguagem de cada indivíduo, de cada cidadão, de cada região, de cada pessoa. Existe ainda um terceiro aspecto responsável pela variação da língua, o fator histórico. Ao longo do tempo, a língua se transforma. Palavras e construções são abandonadas e outras são introduzidas no vocabulário ou modificadas. Pessoal, a gente vê muitas palavras que caíram em desuso e muitas palavras também que foram introduzidas no nosso vocabulário. Palavras que são bastante utilizadas hoje que alguns anos atrás ninguém conhecia, e palavras que as pessoas utilizavam muito que hoje ninguém lembra mais. E qual que é a intenção? A intenção é ser compreendido, né? Quando somos compreendidos por alguém, podemos afirmar que há a comunicação. Então, quando nós falamos da variação linguística, o que? Estamos falando do sistema que analisamos os diferentes modos em que é possível expressar-se em uma língua. Então, a língua é viva, a linguagem de cada indivíduo carrega muito sobre ele, né? E não existe uma maneira correta, uma maneira errada de se falar. Cada pessoa fala da sua forma. Então, esses fatores que eu acabei de falar para vocês influenciam muito na linguagem de uma pessoa, de uma região, de um município, de um grupo, de uma tribo, de tudo isso. Então, quando eu falo de linguagem, de língua, eu estou falando o quê? Da minha maneira, da minha forma. Agora, quando eu for falar de escrita, é diferente, porque ali na escrita eu vou ter que obedecer as regras e preciso escrever corretamente. Apesar disso, as diversas maneiras de expressar-se ganham status de maior ou menor prestígio social. Isso é verdade. Da forma que uma pessoa se expressa, pode ter prestígio ou não. As variações linguísticas ligadas ao grupo de maior poder aquisitivo, com algum tipo de status social, ou a região tidas como desenvolvidas, tendem a ganhar maior destaque e preferência em relação às variações linguísticas ligadas ao grupo de menor poder aquisitivo, que são sempre ligadas como os marginalizadas, e elas acabam sofrendo bastante preconceito. Se baseando no sistema de valores, que afirma que determinadas variedades linguísticas são mais corretas, entre aspas, do que outras, gerando um juízo de valor negativo ao modo de falar diferente daqueles que se configuram como melhores. Porém, quando nós estudamos as variações linguísticas, nós percebemos que não há uma única maneira de se expressar-se e que, portanto, não há apenas um modo certo. Ou seja, pessoal, a língua e sua expressão variam de acordo com uma série de fatores. E antes de tudo, ela deve cumprir o seu papel de expressão, sendo compreendida pelos seus falantes, estando adequado aos contextos e expectativas no ato da fala. Tranquilinho aí, vamos passar para o nosso próximo tema, que são as charges. As charges são compostas geralmente de um quadro único e associam várias linguagens, palavras, imagens, diferentes tipos de balões de fala, cores e tamanho de letras. Costumam apresentar desenho simplificado apenas com pormenores necessários e caracterização de personagens e ambientes, para que seja possível reconhecer a figura pública e o exagero que enfatizam defeitos ou erros e ampliam o humor. Hoje, não textual charge refere-se a fatores de natureza política, social e cultural recentes que estão circulando em jornais e revistas. O humor produzido pela charge tem como objetivo o riso, seguindo da reflexão. O gênero exige um leitor que consiga reconhecer os fatores e as ideologias, pontos de vista envolvidas neles para que possa entender a sátira e a crítica feita pelo produtor do texto. Ou seja, pessoal, a charge é um tipo de ilustração que geralmente apresenta um discurso humorístico.
e podemos encontrá-las em revistas, em jornais, e ele retrata situações do nosso cotidiano, claro, transpondo para o desenho algum tipo de crítica e geralmente contendo uma ironia. Então, pessoal, a charge ela não se resume a uma imagem, e as pessoas enganam-se pensando que ela é só uma piada gráfica. Tranquilo também as charges, né? Agora a gente vai falar sobre a intertextualidade. Como você viu, o ridículo e o exagero são recursos importantes na construção das charges. Ao lado deles está a intertextualidade, que é a relação implícita ou explícita entre textos. A intertextualidade exige um leitor com conhecimento prévio e é um recurso usado também na produção de outros gêneros textuais. Ou seja, pessoal, a intertextualidade é a influência e a relação que um texto estabelece sobre o outro. É o diálogo entre texto. Coloquei um exemplo aqui para vocês. Vamos lá. O meme vale-se de uma relação de intertextualidade com o famoso quadro do pintor norueguês Edvard Munch. Todos conhecem o quadro do pintor Munch, que é O Grito, né? Um pouquinho diferente. Então esse meme aqui utilizou o quadro famoso para poder fazer o quê? A sua recriação. Nós sabemos que hoje nós estamos convivendo com máscaras devido ao vírus que se propagou aqui pelo mundo. Então, onde nós vamos, onde a gente olha, as pessoas estão de máscara. Então aqui, ó, temos várias aqui com máscaras. Então que isso é a intertextualidade, que é o diálogo entre texto, de forma que essa relação pode ser estabelecida entre as produções textuais que apresentam diversas linguagens, visual, auditiva, escrita, sendo expressa também nas artes, na literatura, pintura, escultura, música, dança, cinema, propagandas publicitárias, charges, memes, dentre outros. Tranquilo, né, pessoal? Vamos continuar aqui. Agora a gente vai falar sobre a colocação pronominal, que é a parte da gramática que trata da correta colocação dos pronomes oblíquos átomos na frase. Tem aqui uma tirinha de um rapaz se declarando para uma moça: abraça-me, beija-me, nunca deixe-me. Aí ela responde: tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome. O humor da tirinha está relacionado a uma questão gramatical: a posição do pronome átono em relação ao verbo. Antigamente, seguíamos no Brasil as mesmas regras de Portugal, mas havia certo estranhamento, porque lá o pronome é habitualmente colocado após o verbo, já que sua pronúncia é feita de modo bem fraco. Aqui, a pronúncia do pronome é mais nítida e ela costuma ficar antes do verbo. Vale lembrar, pessoal, que na linguagem falada a colocação dos pronomes não são rigorosamente seguida. Algumas normas devem ser observadas, sobretudo na linguagem escrita. Então vamos lá entender melhor a colocação pronominal. Então a gente vai começar falando sobre a próclise, que é o pronome oblíquo, né, antes do verbo. Então eu vou aprender a usar o pronome oblíquo com o verbo. Vamos lá. Tem sido a forma preferida pelos falantes e ocorre principalmente quando o verbo é antecedido por palavra negativa: não, nunca, nada, ninguém. Pessoal, vale lembrar que quando eu uso um pronome oblíquo junto com o verbo, eu estou utilizando para substituir um substantivo. Então eu preciso saber como que eu vou usar esse pronome oblíquo. Se vai ser antes do verbo, se vai ser no meio do verbo ou se vai ser depois do verbo. Então esse é o papel da colocação pronominal. Aqui quando eu estou aqui, a palavra negativa, Jorge não o encontrou no mercado. Quando nós temos a palavra negativa, ou a palavra negativa, ela chama, tá, o pronome para o lado dela. Então é Jorge não o
encontrou no mercado. Então é uma próclise, que é o pronome antes do verbo. Ela não pode ser depois, pois é uma próclise. O não vai chamar o pronome oblíquo para perto dele. Jorge não o encontrou no mercado, pronome antes do verbo. Também ocorre quando a palavra é interrogativa ou exclamativa. Quem, quando, que. Aqui, ó. O quem chama o pronome perto dele. Quem nos dará a resposta? Aqui sempre vai ser o pronome antes do verbo e perto do que? Da palavra interrogativa. Tranquilo, pessoal? Também vai ser depois do advérbio. O advérbio vai puxar ele, ó. Sempre, certamente, ontem. Agora, me conta essa histeria. Pessoal, olha aqui. Ele chamando novamente o pronome para perto dele e antes do verbo. Isso daí, nós estamos falando da próclise. Também pronome indefinido. Alguém, todos, muitos, nada. Ó, tudo, pronome indefinido. Se, que é o meu pronome oblíquo, transforma, que é o meu verbo, que vai ser antes do verbo, depois de um pronome indefinido. Conjunções subordinativas, que, quando, porque, se. Ou pronome relativo que. Quando o encontrar, peça que me telefone. Sempre puxando ele para perto e antes do verbo. Entreguei o documento que me pediram. Aqui, ó, perto do que e antes do verbo. Tranquilo, né, pessoal? Então, a próclise é o que nós mais utilizamos no Brasil. Aí depois vem a mesóclise, que é o pronome no meio do verbo. Ocorre nas orações com verbos no futuro do presente ou futuro do pretérito do indicativo. A cerimônia realizar-se-á, aqui ó, lá no meio do verbo, no salão principal. O diretor convocar-nos-ia para o evento. Em geral, nesses casos, tem-se preferido a próclise. A mesóclise fica reservada para casos de grandes formalidades. Tranquilo, né, pessoal? Vamos falar sobre a ênclise, que é o pronome depois do verbo. A ênclise ocorre em situações de grande monitoramento, em geral após pausa. Aqui, ó, como entrou em férias, pediu-me para entregar o documento. Pessoal, não se esqueçam que a ênclise é o pronome depois do verbo. Aqui o verbo, depois. A próclise é o pronome antes dos verbos. A ênclise é o pronome depois do verbo e a mesóclise é o pronome no meio do verbo. Então, nós estamos falando da ênclise, que é o pronome depois do verbo, que ocorre sempre quando há uma pausa ou no início de uma frase. Discutiu-se muito a questão naquela oportunidade. Discutiu-se muito a questão naquela oportunidade. Depois da pausa, no início de uma frase, eu sempre vou utilizar o que? A ênclase, que é o pronome depois do verbo. Então, quando eu vou iniciar uma oração, então, começou com o verbo, eu vou utilizar a ênclase, tá? Essas regrinhas básicas aí. Tranquilo, pessoal? Então, nós chegamos ao fim do nosso vídeo. Espero que vocês estejam tranquilos, né? Foi bem tranquilo, foi bem rápido, bem mastigado mesmo, resumão mesmo para vocês. Não se esqueçam de pegarem as atividades de vocês na escola, tá? E façam e entregam no tempo estabelecido, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima.